Imbé, Rio Grande do Sul, surge para toda a mídia nacional e até internacional o fato de que uma mãe matou ou diz ter matado o filho das formas mais tenebrosas que se possa pensar. Diz ter dopado com medicamentos, diz ter dobrado a criança ao ponto de quebrar para colocar em uma mala depois o cadáver, que nem sabia se era cadáver ainda, porque de repente ela não soube dizer se estaria morto ou não. E aí então coloca toda a sociedade gaúcha de novo, entre aspas, numa polvorosa, lembrando a situação do caso Bernardo, entre outras que já aconteceram por aqui. E a minha tribo e pessoas que estão sempre na minha volta devido às questões espirituais que me envolvem, perguntaram opiniões, inclusive áudios bem lamuriosos assim, perguntando para mim o que eu achava, onde está Deus nessas horas e tal. Então são vários desdobramentos e eu tenho na área criminalística também de cenas de crime, entre outras tantas coisas que faço, algumas expertises na área e analiso como cientista social e político também várias situações desse tipo e as pessoas ficam muito chocadas, não é para menos. Imagina que algo que a sociedade inteira adjeta e que não concorda, que não traz para dentro do seu arcabouço legal, a não ser punição para esse tipo de coisa, e não pode ser diferente. Só que aí surgem uma série de questionamentos. O que fazer? Penalizar? Tem pena que possa abranger tamanha crueldade que foi feita com o menino, que a mãe mesmo diz ter feito, e acompanhado de sua namorada, que acaba testemunhando de que ela maltratava o menino mesmo. Pessoal, por vezes, a gente tem que, dentro de todo esse manancial de ruídos e de uma tempestade impressionante de informações, mas de uma cena tão desastrosa, de um relato tão meticuloso passado pela mãe e pela madrasta a um delegado, e depois também autoridades chorando, e a sociedade gaúcha como um todo lamentando e chorando também a situação, nós temos que ter um pouquinho de frieza, não condescendência, em hipótese nenhuma, mas de frieza, para pensar que esse não é um caso isolado. Esse não é um caso isolado. Muitos, que eu não sei o nome desse menino, porque é outra grande idiotia da lei, e eu como deputado posso falar isso, é não falar o nome dos algozes e das vítimas. Isso é um absurdo. Isso não protege ninguém. Mas tudo bem. Para tudo tem entendidos. E é um crime terrível, odioso. Mas isso acontece em vários e vários lugares. Nesse exato momento em que você está assistindo eu falar, está acontecendo muitas vezes do lado da tua casa, se não dentro da tua casa. Ah, mas não mata. É que, para muita gente, só matar é o problema. Mas só matar não é o problema. Esse menino já estava morto, em vida. Ele não frequentava escola. Ele não tinha direito à vida de pátio. Ele era como a pera de dar soco para a mãe. Aí o pessoal fica assim, mas que mãe é essa? Mas isso não é normal? Mas ela é uma bandida? Bom, que mãe é essa? Ser mãe é um ato biológico. É uma bandida? Depende. Porque de verdade,
Nem bandido faz isso. Bandido, quando faz, é o meliante que assalta, mata, toma uma atitude de raiva e age contra quem tem raiva. Agora, da onde surge essa raiva do próprio filho? E aí, desvios psicobiológicos, ninguém estuda. Eu não estou justificando que isso seja motivo e que justifique o que foi feito, claro que não. Mas a nossa sociedade não consegue compreender pessoas que têm esses desvios e que deveriam ser identificadas ainda na infância, na puberdade, e já haver uma certa providência. Mães que nem ela têm as pencas por aí afora. Pais também. Não é uma coisa tão inusitada. Eu sei por mim. Eu sei pelos meus irmãos. Há um tempo atrás, apanhar de pai e mãe era normal. Ou a sociedade brasileira esqueceu disso? Não, dar um tapa. Que tapa, meu filho? Nasceste no interior gaúcho, tu apanhava com um moirão, com a trama. Um pau de fazer cerca. E não tinha gritar. Ou a sociedade brasileira esqueceu que há pouco tempo atrás existia comissário de menor nomeado por comarcas. E esses comissários faziam e aconteciam com menores. Até que houve o advento do ECA. E mudou a situação. Agora, ECA e todas as leis que existem não suprimem a bandidagem, nem muito menos traços desviados de personalidade e problemas psicobiológicos. A lei não proíbe nada, a lei só penaliza. E pena nunca foi problema para o exercício da bandidagem, o exercício da malandragem terrível e o exercício da brutalidade. A brutalidade imprimida pela lei nunca vai chegar aos pés do resultado da brutalidade cometida por aquele que a lei vai atingir. Só que ninguém quer admitir isso. Eu já fui em velório de criança que eu sei que a mãe matou. Ah, mas tu sabe, não falou nada. Falei. Ninguém fez nada. Tentaram. No que deu? Não sei. O espírito da criança já se foi para o outro lado, o corpinho foi atirado numa cova, e os responsáveis estão por aí, soltos. Nossa, tu está vendo o que tu está dizendo? Sim, porque não foi novidade para ninguém. Tem testemunhas do que eu presenciei, do que eu tentei fazer. Claro que depois, eu não sabia, eu fui no velório só, né? A nossa sociedade é hipócrita e nós temos essas inflamações, essas pustulências dentro dessa sociedade. E aqui na nossa cidade, e em todo o Brasil, e em todo o nosso estado, tem criança sendo espancada diuturnamente, maltratada diuturnamente, porque esses psicopatas, eles são mais que bandidos, ou mais e menos que bandidos, mas eles não são identificáveis à luz do dia. É preciso muita performance da autoridade para poder qualificar o indivíduo como psicopata, nesse sentido. E aí, de quando em quando,
alguém aparece dizendo que matou. Que se não tivesse falado nada, talvez ninguém nem fosse desconfiar. Porque a criança nem existia mesmo. Eu me admiro a escola, onde foi matriculada, notou que não aparecia a criança lá. Me admiro também de que a madrasta, ao saber de tudo que vinha acontecendo, nunca tinha tomado uma providência. E o pai dessa criatura? E os outros envolvidos, avós, tios? Isso é tudo criminoso, gente. Todos são criminosos. Psicopata é a mulher. O resto é criminoso. Aonde nós vamos chegar? Não sei. Mas que nós temos que analisar a situação com menos hipocrisia, com mais frieza, para poder proteger mais, nós temos. Não se trata de uma brincadeira, não. É algo extremamente problemático, terrível, mas não é uma coisa completamente distinta, uma anomalia casual. Não é, não. Acontece diariamente. Há um tempo atrás, um pai e uma mãe davam uma bofetada, grudavam um pau por cima e parecia tudo normal. Quebravam a pessoa e tu ia reclamar pro avô, ele te batia mais. Tu ia reclamar pro irmão, ainda te batia mais. Pro vizinho, ria da tua cara. Então até lá era um comportamento quase normal. Depois passou a ser, com o entendimento das coisas, passou a ser um comportamento objeto. E aí só os psicopatas mesmo continuaram fazendo o que bem entendiam. E fazem até hoje. A dica que eu posso te dar é: não tenha medo de denunciar. Só que aí o denuncismo no Brasil também virou, na mão de psicopatas, uma forma de atingir gente séria. Então, o Brasil, a gente não sabe para que lado a gente joga. Porque se a lei serve para combater esse tipo de degeneração, também ela serve para o degenerado atingir gente boa. E aí, para que lado correr? O lado do bom senso. Pegar um número grande de pessoas responsáveis e analisar uma situação específica. Mas não deixar chegar no último ponto, porque aí não tem volta. Pelo lado espiritual, a situação, ela não surpreende, por incrível que pareça. As pessoas clamam muito pelos seus direitos espirituais, o principal deles é livre-arbítrio. Nós primamos tanto pelo livre-arbítrio, a nossa liberdade de agir no contexto da evolução espiritual. Com o pouco de livre-arbítrio que temos, olha o que aprontamos. Então, nossa liberdade é uma liberdade bem limitada. E do pouquinho que temos, olha o que fazemos. A Terra não é um planeta onde as pessoas surgiram nela e vão sair daqui para todo sempre, ela sendo originária. Nós viemos de outros lugares. O espírito humano vem para a Terra, oriundo de encarnações sucessivas daqui da própria Terra, mas de outros lugares do universo também, de características bem semelhantes. Todo mundo, na mesma panela, odiosos, vindo de uma sequência de guerras, de virulências das mais estúpidas possíveis, e viemos para cá com os nossos karmas para resgatar esses karmas. E diante desse exercício de vida que nós passamos a trabalhar, nós não pensamos
nas consequências de nossas inconsequências do passado e nem nas consequências do que fazemos hoje para o futuro. O que quer dizer? A nossa dificuldade de compreender que uma forma que se encontra, ou que se tenta encontrar na Terra nos processos reencarnatórios sucessivos é desenvolver o amor por aquilo que a sociedade ainda tem de mais útil para o amor, que é a família. Agora, quando tu vem no mesmo seio familiar para desfrutar do tal de amor, para com ele conseguir avançar, não esqueça de uma coisa. Vem na mesma célula familiar de amor um grupo de inimigos de outrora. Inimigos. O Cristo dizia: dar amor para quem tem amor funciona. Funciona. Mas esses já têm amor. O amor tem que ser dado para aqueles que ainda não se iniciaram nele. E então a família, por laços biológicos e tudo mais, serve como esse tipo de agente transformador, que diante de qualquer situação, o amor teria que primar e as pessoas então baixariam a bola e conseguiriam levar a coisa, mesmo que às vezes de maneira jocosa, levar para frente. Mas aí surge aquilo que está armazenado na cabeça lá de trás, de outras passagens da vida, aqui nesse planeta ou no outro, de contendas violentíssimas que aconteceram, onde um mata o outro, um mata o outro, um mata o outro, e aí eles vêm no mesmo berço familiar para tentar se apoiar, para começar a mitigar aqueles valores corrompidos e ir criando valores mais alvissareiros, mais bonitos, e nem sempre conseguem. Às vezes o embate se dá de tal maneira que essas violências, como essa desse menino, acabou acontecendo. Ah, mas e Deus fica onde nisso tudo? Deus é o que nos dá o dom da vida. Mas se ele quiser criar o ser humano como um robô para todo ou sempre, ele não é um Deus, ele é um idiota. Nós não podemos ser robôs a vida inteira. Não pode Deus colocar o ser humano num gradil, num brete, para sempre. Chega uma hora que esse brete tem que ir se abrindo e a pessoa tomando conta da própria vida. Senão, não há justiça. Agora, o que nós fazemos quando esse brete vai se abrindo? Quando nós vamos tomando conta das nossas posses mentais, das nossas faculdades intelectuais, o que nós vamos fazendo? Aí nós vamos ter que ir resgatando aqueles danos que com consciência fizemos. E nesse episódio, é um episódio de resgate extremamente violento. Ao ponto de que se pode pensar com toda certeza que, é claro que a ideia maior de amor da espiritualidade não é que as pessoas venham para dentro de uma família desenvolver amor e acabem se matando, que esse é um desvio. Mas para isso terão que resgatar, não só para a lei dos homens, porque se dependesse da lei dos homens, 90 e tantos % de quem comete esse tipo de crime nunca nem é acusado de nada. Só Deus sabe mesmo. Aí quando aparece esse, aí a gente questiona Deus. E a explicação é essa. É tanta sacanagem, é tanta trampolinagem e bandidagem, que aí nasce todo mundo dentro de um seio familiar só, na tentativa de fazer com que passe-se um mata-borrão na consciência de todos, para que dali em diante comece a ter mais respeito e respeitabilidade. Mas nem sempre isso acontece. É tão violento o que aconteceu no passado, que agora só se inverte os polos. E aí quem matou antes, mata agora. Ah, mas eles estão livres uns dos outros? Não. Não. Porque depois volta, aí já começa a pesar mais. E é aí que tu começa a ver episódios muito, muito fora do nosso contexto diário, mas que acontece que muita gente vê e se choca, de alguém que vem com movimentos completamente limitados
uma série de contorções contrárias ao estímulo cerebral. Porque se deixar as mãos soltas, pega uma faca e mata de novo. Aí surge a limitação fisiológica. A limitação física, propriamente dita, que é para evitar esse tipo de embate mais estúpido. Não dá para andar de um jeito, anda do outro, mas anda. Nas questões terrenas, a psicopatia ela surge da reprimenda permanente recebida pelo cérebro do psicopata em toda a sua história de desamor somado ao desamor. Então, a violência que surge, ela surge de passagens anteriores, oriundas da violência desmedida. E, aliás, nós vivemos num planeta que, por incrível que pareça, até teve um padre esses dias que andou roubando uma frase minha, mas tudo bem, tá perdoado, né? Tá perdoado. Ele é fabuloso mesmo, é um cara genial. E como teólogo eu posso afirmar, reiterar várias vezes o que ele disse e que eu tinha dito antes dele dizer. Tu acha que a segurança do Papa é feita com crucifixo ou flores? A guarda do Papa anda de metralhadora. Mas por que isso? Porque o ser humano que está para atacar o outro ser humano só respeita a arma, não respeita as flores. Como já foi dito em vídeos anteriores, a arma produz mais paz do que qualquer outro objeto na face da Terra. Ah, mas ela é usada para matar. Mas a doida essa aí, psicopata que matou ou diz ter matado o próprio filho, nem arma usou. Usou remédio que tu usa para tu te curar. Então deixa de ser abestado, como dizem lá na Paraíba. Deixa de ser abobado, como se fala aqui no Rio Grande do Sul. O remédio que tu usa para te acalmar, ela deu para dopar o menino. Não foi arma, tia. E as mãos usadas para amassar o pão foram usadas para quebrar os ossos da criança e botar dentro de uma mala. Não foi com arma. Aliás, se alguém chega com uma arma numa hora dessa e bota na cabeça dela e manda ela parar, ela para. Mas se alguém chega dizendo, fulano, não faz isso, para com isso. Pelo amor de Deus, vamos orar. Olhe para a Bíblia, ela ia seguir fazendo igual. Porque vivemos num planeta que acostumamos com a violência. Porque a nossa história, ela é de brutalidade. Nós corrompemos aquilo que o Deus nos deu de melhor, que é o dom da vida. Por causa do poder, por causa de todo tipo de ascensão financeira, tudo que a gente se possa imaginar. E costumamos ter ódio gratuito e nos vingar dos outros sem nenhum tipo de questionamento. Gente que não merece nem um pouco do pataço nosso, leva todo tipo de patada porque nós ficamos chateados com um terceiro que não tinha nada a ver com ele. Isso é o ser humano. Com o mínimo de liberdade que tem, chega às raias da estupidez como chega. Mas Marlon, tu falou tanto. E aí, como é que fica essa situação? Essa situação, essa está resolvida. O problema é daqui para frente. Que as coisas só se repetem. Só se repetem. Então abre o olho lá da tua casa, vê isso acontecendo, chama o cara da polícia, chama a promotoria, chama a defensoria, chama um grupo de pessoas envolvidas, testemunha tudo e denuncia. Mas tem que ser em grupo, gente. A denúncia no Brasil ela é mal usada. Ela é usada para achincalhar gente boa muitas vezes. E o cara que faz o distúrbio, o cara que conturba, o cara que apronta, esse passa batido. E deixemos para ser pena do menininho que foi quebrado pela mãe e morto, diz ela,
depois que ele já não está mais aqui. Antes, era um pivetinho qualquer. Deus tenha pena de nós.